Boa noite, igreja. Glórias ao Senhor. É uma honra estar aqui à frente, poder ser desse time maravilhoso que o Senhor escolheu para fazer esse momento inesquecível de retorno à santidade. Eu sei que tem muito mais aí. Tem mais um time? Tem muitos times, com certeza, paizão. Porque aqueles que ainda talvez hoje não estariam, eu já vejo pela fé, indo muito além. E você, querido, que não vai estar falando aqui à frente, você vai pregar com a sua vida, lá na sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Então não pense que você precisava estar aqui à frente ministrando. Você é um ministro do Senhor. Onde você está? Aleluia! Glória a Deus! Retorno à santidade. Por que falar sobre santidade? Por que motivo poderíamos nós querer falar sobre santidade? Hebreus, capítulo 12, verso 14. Em Hebreus 12, 14, nós temos uma pista. Vamos ler, queridos? Todos juntos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, querido, ninguém verá o Senhor. Às vezes nós clamamos ao Senhor, nós queremos a presença do Senhor na nossa vida, mas sem santidade, a palavra diz, ninguém verá o Senhor, ninguém verá as obras do Senhor no seu dia a dia. A santidade é um processo, nós temos que lutar, nos esforçar dia a dia para ser santos. Não é fácil. Não é 2 palitos, assim pensar, sem me esforçar muito eu vou ser santo. Não se engane, ser santo exige esforço, exige dedicação, exige entrega. Sem entrega não existe santidade, não existe. Para muitas pessoas falar sobre santidade na igreja não tem muito sentido, afinal, nós já somos salvos, o Senhor já redimiu todos. Então, santidade, não, todo mundo aqui pede perdão pelos seus pecados, não precisa falar sobre santidade à igreja. Mas eu creio que Deus ainda tem muito mais para realizar nas nossas vidas. E existe uma chave, um verso que nos acompanhou durante todo o ano passado, e nós nunca podemos esquecer desse verso. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos falar, querido? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia, querido, aplauda ao Senhor, porque essa é uma verdade. Se está difícil lá na sua casa, se santifica, se humilha diante do Senhor, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Alguém pensa, puxa, parece que na vida do outro, as coisas dão mais certo do que na minha vida. Por quê? Existe uma pregação muito preciosa, lá do pastor Domingos de Marília, que ele fala assim, Deus não tem filhos prediletos. Não tem, por mais que parece que alguém tem uma forcinha de Deus. Sabe como se chama essa forcinha de Deus? Ela se chama graça. Repita comigo, graça. E a graça de Deus, ela é derramada sobre a vida daquele que é humilde, daquele que escolhe não satisfazer o seu próprio eu, mas ele escolhe agradar o Senhor, ser humilde diante do Senhor. Aí Deus concede graça, e as coisas vão acontecendo. Vida de santidade é uma vida, nas palavras do paizão, pastor Devani, é uma vida ligada no 220. Como que a gente liga no 220? A gente abre lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, e aí a gente liga a nossa vida no 220. E olha o que acontece, você vai poder dizer, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por que falar sobre santidade? Por que buscar a santidade?
porque o Senhor Deus, Ele gosta de dar presentes ao seu povo, aos seus filhos, mas Ele espera que os seus filhos andem em santidade, em correção. Então sabe, querido, está começando hoje a semana da Lava Jato na CIBIT. Vai lavar jato. Se tem alguma coisa fora do lugar na sua vida, se prepara, vai limpar. Mas Deus, Ele não vai te forçar nada. Tudo que vai acontecer aqui é você quem tem que autorizar, você tem que permitir, e aí o Senhor vai começar a trabalhar, e Ele vai limpar. Então, por ser a semana da limpeza, da purificação, esta semana não haverá ensaios. Grupo de louvor, João Marcos, sem ensaios dessa semana. Santidade, santidade, purificação. Essa semana não haverá cultos temáticos, não haverá culto dos homens, sem culto dos homens, sem culto do maná, sem qualquer outro culto, sem culto de jovens. Essa semana, até mesmo as nossas células não se reunirão, porque nós queremos que todas as células venham até a celebração, para ouvir sobre a santidade do Senhor. E aí, querido, se prepara, chegou o tempo da limpeza, chegou o tempo da purificação. E qual é a primeira categoria de pecados, querido? Primeira categoria de pecados são os pecados de pensamento. Repita comigo: pecados de pensamento. Mas pensar é pecado? Aquilo que eu penso é pecado? Alguém poderia pensar: pecado é quando eu uso as minhas mãos, ou os meus pés, ou o meu corpo, e faço algo que agride a santidade do Senhor. Aí sim. Afinal, os mandamentos não falam assim: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Talvez alguém pode pensar assim: só existe pecado quando existe uma ação minha no mundo físico, mudando, transformando algo, fazendo algo errado. Mas nosso Deus enviou Jesus para mudar isso, para esclarecer algumas coisas, querido. E Ele fala, lá em Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22, Ele faz uma releitura do pecado, descrito lá nos 10 mandamentos. Ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito lá nos 10 mandamentos, não ouviram? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo: qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, qualquer um que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer um que disser você é louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Ficou irado? Você matou o seu irmão no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Como esse é conhecido? 28. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ei, querido, você está aí, está pensando, né? Não importa se você com as suas mãos você fez algo ou não fez. Se na sua mente, se no seu coração você já pensou algo mal, algo de ruim, já aconteceu. O pecado já aconteceu na sua vida. Existem muitos pecados de pensamento. E hoje é dia de libertação. Hoje é dia de liberdade. Existe um texto muito precioso. E esse texto ele vai guiar essa viagem que a gente vai fazer através dos pecados de pensamento. E ele está lá em 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 10, 5. Você está sentado? Eu quero que você se coloque em pé. E nós vamos ler todos juntos esse verso. Vamos lá? Destruímos argumentos e toda pretensão. Aleluia.
Repita comigo assim, ó: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É isso que você vai ser treinado nessa noite para fazer. Você vai ser treinado para prender aquilo que te aflige aqui dentro, aqui no seu coração. Levar cativo é prender, querido. Pode sentar. Levar cativo é prender, amarrar. Às vezes nós queremos a autoridade do Senhor para amarrar espíritos, algo que está afligindo, mas às vezes o que está afligindo está fluindo daqui de dentro. Jesus disse que aquilo que contamina não é o que entra, mas é o que sai do homem, é o que sai. Então é tempo da gente começar uma purificação de dentro para fora. Não podia começar de outro lugar, porque se você não correr para limpar aqui por dentro, a sua mente, seu coração, talvez por mais que você se esforce nas outras categorias, vai começar errado, vai começar com uma mente perversa, uma mente que vê o mal, maquina o que é errado. Não, nós não cremos. Nós cremos que o Senhor vai fazer o mover dele aqui, e ninguém vai sair daqui como chegou. Aleluia. E quais são os pecados, querido? Quais são esses pecados de pensamento? Muito precioso o que o pastor Gregory Frizel, ele fala sobre os pecados de pensamento, e o primeiro deles, repita comigo assim, é a dúvida. A dúvida é o primeiro pecado de pensamento. A dúvida sobre o seu Deus, a dúvida sobre o que Deus pode fazer na sua vida. Será que Deus existe? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus me ama? Eu estou passando por uma situação tão difícil. Cadê Deus? Será que Ele se lembra de mim ainda? Onde está Deus? E aí o primeiro pecado vem de pensamento, que é a dúvida. Pedro, lá na hora de descer do barco, diz o texto que ele coloca os pés e começa a caminhar em cima das águas, na direção de Jesus. Mas diz que de repente ele sentiu o vento, e ele viu as ondas, e ele teve medo, e ele começou a afundar. Ei, querido, talvez a sua fé está assim também, como Pedro descendo daquele barco e começando a afundar. Mas é tempo de lançar fora. Aplique a regra do 2 Coríntios 10, 5, e é tempo de prender a dúvida no Senhor. É tempo de levar cativo todo o pensamento de dúvida quanto ao que Deus fez e o que Deus pode fazer na sua vida. Deixa para lá. Creia no Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Talvez está apertado, porque assim como nós falamos agora há pouco, parece que está tão difícil para mim, as coisas não são fáceis para mim, parece que para os outros Deus é tão grande, Ele abre o mar mesmo para passar por ele, mas parece que para mim não. Eu quero dizer para você que o Senhor está nessa noite, e Ele está sondando o seu coração, e Ele quer que você nessa noite lance fora toda dúvida, lança fora a dúvida, porque o perfeito amor de Deus, Ele lança fora toda dúvida, todo medo que você tem, filho. Deus te ama, nunca permita que o inimigo roube essa verdade da sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E tem pessoas que ainda estão presas, travadas. É noite de ver a corrente quebrar na sua vida. E ela vai quebrar quando você não duvidar do que o Senhor pode fazer. Ei, volte a sua mente para aquilo que o Senhor já fez na sua vida. E creia, nosso Deus é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele será o mesmo Deus para todos sempre. Ah, Deus do impossível. Deus do impossível. Sem crer em Deus, duvidando do amor de Deus, nós não perdoamos. Nós somos duros.
Não há alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas se eu não acredito que Deus existe, eu fico seco, eu fico vazio. Eu quero ver Deus. Um discípulo meu disse um dia: eu quero ter uma experiência clara com Deus. E ele teve, filho. Ele viu a manifestação física, clara, aos seus olhos ali. O que você quer ver? Qual é a sua sede? Sede do que você tem? Porque pode crer, toda sede que você tem, o Senhor Ele vai saciar. Agora, se você não tem sede, se você não busca, você não encontra. Porque a gente só vai encontrar quando a gente procurar Ele de todo o nosso coração. Lá em Romanos 8,16 nos dá uma certeza maravilhosa. Ele fala assim que o Espírito Santo de Deus, Ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe, naqueles momentos em que parece que não tem saída, como a pastora Paty orou, falou assim: Deus abre uma porta onde não há porta. Esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus abraça o nosso espírito e fala assim: você é amado. Eu te amo, eu me importo com você, eu tenho mais para a sua vida. Tão somente creia, acredita em mim, acredita no que eu posso fazer por você, acredita em quem eu sou. Nós temos que agir como Paulo. Paulo, ele tem um verso precioso para falar sobre a certeza em Deus, a certeza da nossa vida em Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por essa causa, também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo, bem certo, de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ei, você está apertado o seu coração, se sentindo sozinho. O nosso Deus é fiel, e Ele está guardando você, Ele está guardando a sua vida, e mais, Ele quer derramar um rio de graça na sua vida, simplificar as coisas para você. Não creia que Deus salvou você só para a glória, um dia lá nos céus. Não, aqui na terra, hoje, nós já podemos experimentar um pedacinho do céu. Vai depender da fé, da sua confiança em Deus, e do quanto você está disposto a levar cativo esse primeiro pecado de pensamento, que é o pecado da dúvida sobre o nosso Deus. Deus faz para ele, mas será que é Deus mesmo? É Deus, querido, é Deus. E se você crer, toda a sua família será salva. Só falta crer, só falta acreditar, só falta repreender, amarrar a dúvida, amarrar o pensamento de que Deus não advoga por mim. Onde está o meu advogado diante do Pai? Ele é Jesus, querido, e Ele está do seu lado agora, e Ele quer mais para você. Repreenda, amarre o pecado da dúvida no Senhor. Mas há mais pecados de pensamento. Há mais coisas que afligem a nossa mente, o nosso coração, e nos distanciam do Senhor. Talvez você venceu, amarrou, prendeu esse pecado. E veja como nós amarramos pecados de pensamento. Toda vez que na sua mente um pensamento vier com uma menção de algo pecaminoso, como: será que Deus existe? Repreenda. Em nome de Jesus, eu sei que Ele existe, e Ele é fiel e poderoso para guardar até o dia final. Repreenda, usa esses textos e repreenda a sua mente, repreenda o seu coração, porque essa autoridade sobre até mesmo o seu pensamento, ela já foi dada a você pelo Senhor Jesus. Creia nisso, creia que Ele pode fazer, e creia que Ele está fazendo. Segundo pensamento que pode nos levar a pecar, mesmo que não se converta em atos, mesmo que não gere atitudes a ponto de você efetivamente fazer algo, mas na sua mente você já pecou, é o texto que nós lemos agora há pouco.
O segundo pensamento é ter pensamentos imorais, adúlteros, fornicação. Quantas vezes não caímos nesse pecado, queridos? Mateus 5, 28. Mateus 5, 28, vamos ler? Mas eu lhes digo, vamos ler de novo, para você tomar bem ciência disso que a gente está lendo, vamos lá? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Esses pensamentos sexuais que vêm à nossa mente, vêm ao nosso coração, como eles fazem o povo cair, pecar, olhar com malícia, olhar com maldade, olhar com perversidade. Sabe, eu cresci numa escola pública, e o que eu ouvia sempre dos meus colegas era assim: tem que olhar mesmo. O que é bonito foi feito para olhar. Não foi, filho. Homem que é homem, ele não precisa ficar olhando para uma mulher para provar que ele é homem. Homem que é homem, ele vai orar, vai ver uma serva do Senhor, ele vai se dedicar a clamar por ela, a cativá-la, a transformar ela na sua esposa, e dia após dia vai conquistá-la, fazendo com que ela seja a mulher mais feliz do mundo. Sabe, você também, esposa, mesma coisa. Talvez os seus olhos te traem. Muito se fala sobre os olhos dos homens, mas as mulheres também podem cair nesse pecado de olhar para alguém, se deixar levar. Como funciona isso? Você não precisa disso. É tempo de santificação, é tempo de pureza. Jesus, ele deixa esse alerta para a gente. Ele está dizendo para você assim, ó, cuidado. Repita comigo assim, cuidado. Cuidado, é um grande sinal de pare, é uma grande placa de cuidado. Atenção para o que você está fazendo. Onde estão os seus olhos? Onde está a sua mente? O que você está pensando nesse instante? Talvez se nesse instante nós pegássemos esse projetor, esses dois projetores que nós temos, e de alguma forma um sinal saísse da sua mente e fosse transpassado para esses projetores nesse instante, e todos tivessem acesso aos seus pensamentos mais ocultos, o que veríamos? O que seria visto nesses projetores, querido? Quando Deus, ele olha para nós, querido, ele vê aquilo que nós podemos ser, e hoje é noite de nós darmos o passo na direção de limpar isso. Tira isso fora. Aquelas horas na frente daqueles vídeos nojentos, lança fora. Aquele tempo buscando procurar alguma coisa para olhar, não procure. Que os seus olhos sejam para a sua esposa, que os seus olhos sejam para o seu esposo. Guarda a sua casa, é precioso demais. Mas eu não sou casado, então guarda mais ainda, porque o que Deus tem para a sua vida é lindo, é maravilhoso. Mas às vezes a nossa mente, os nossos pensamentos, eles roubam o presente tão lindo que Deus tem para nós, aquilo que Ele fez de tão precioso para nós. Você não precisa agir conforme o mundo age. O padrão do mundo é esse mesmo. Vai viver, vai aproveitar, vai curtir. E às vezes nós não curtimos no físico, mas na mente vai muito longe. É tempo de frear. É tempo de aplicar 2 Coríntios 10, 5. Feche os seus olhos. Aplique 2 Coríntios 10, 5 na sua mente. Se esse pecado tem te pressionado, se ele tem te acusado,
Se você cai, depois o inimigo te acusa dizendo: você é fraco, você não consegue vencer. Repreenda agora a ação do inimigo na sua vida e diga: maior é o que está em mim. Vamos repetir: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Repita de novo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Ele não pode apontar para você e dizer assim: ele cai, ele é fraco, ela é fraca, ela não consegue aguentar. Mas não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É tempo de limpeza, filho. Parar de maquinar o mal contra o seu irmão, contra a sua irmã. Pecado de pensamento impuro, você está preso em nome do Senhor Jesus. Há mais pecados que podem passar na nossa mente, no nosso coração. Entenda, muitas vezes essa reação entre mente e coração, ela é muito clara quando falamos sobre pensamentos. Como é enganoso o coração. Tome cuidado com ele. Mas o terceiro pecado de pensamento é manter a sua mente focada apenas em coisas materiais. Colossenses 3, de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, aleluia, porque vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Deus maravilhoso. Vamos ler juntos o verso de número 2, querido. Tem tudo a ver com a nossa ministração. Vamos lá? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tem pessoas que não conseguem focar na palavra. A vida delas é vivida em função daquilo que o mundo pode dar para elas. Nós vamos estudar isso com mais cuidado, mas talvez até o fato de estar na igreja é motivado pela oportunidade de alavancar algo na vida material. Eu vou buscar Deus porque Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. É tempo de nós vermos que Deus é muito mais do que isso. Muito mais. Pode ser que você não consiga desligar sua mente das suas obrigações do trabalho. Você está aqui agora, mas você já está maquinando. Porque você é um vendedor estratégico e você já está pensando o que você vai fazer amanhã no seu comércio. Como eu vou atrair mais clientes? O que eu vou fazer? Talvez uma promoção? Que tal? Mas se eu fizer uma promoção, quanto que eu vou gastar para fazer essa promoção? Mas o culto está acontecendo, queridão. Mas eu estou pensando. Mas eu tenho a conta de água e luz para pagar. Vence amanhã. Será que o meu chefe poderia me dar um adiantamento? Mas o culto está rolando, a presença do Senhor está aqui, e a sua mente está longe, está divagando. Pode ser que alguns aqui nesse instante, eles estão pensando no que vão jantar depois dessa celebração. O que eu vou comer depois? Talvez você agora que não estava pensando nisso, começou a pensar nisso também. O que será que eu vou comer depois? A nossa mente é assim. Deus criou o ser humano com uma criatividade sobrenatural, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então isso que você tem, essa criatividade, essa capacidade inventiva, tudo isso foi Deus que colocou em você. Mas Ele também colocou em você uma capacidade, a capacidade de prender isso e falar: não, agora não é tempo disso. A capacidade de amarrar isso na sua mente e falar: não,
Não vou me deixar prender por isso. A minha vida é muito mais do que ter, do que aparecer, do que status, do que os outros pensam sobre mim. Coisas terrenas. Eu acho tão legal esse texto de Colossenses 3, de 1 a 3. A gente foi visitar o David e a Aline durante as nossas férias de janeiro. E estava tendo a ministração lá em São José dos Campos. Vamos lá em São José para conhecer? Vamos conhecer a igreja lá de São José, a igreja da cidade de São José. E aí chegaram lá na igreja da cidade, chegamos lá, e estava tendo uma ministração no culto de mocidade, no culto de jovens, o culto geral. Eles estavam falando sobre a nave. A nave. Eles tinham feito lá no púlpito, assim no palco, um desenho como se fosse de uma nave subindo. E o texto base era: não pensem nas coisas desse mundo, pensem nas coisas do alto. Porque vocês já morreram para as coisas desse mundo. E tem pessoas que continuam fazendo os seus planos, todos eles em função do que o mundo pode oferecer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é ruim, querido, você desejar crescer. E mais do que nunca, nós estamos aprendendo a crescer no mundo também. Mas isso não pode ser a mola propulsora da sua vida. Sabe quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o que precisa motivar você são as coisas do alto, não as coisas do mundo, porque as coisas do mundo elas passam, são passageiras. O ouro, a prata, tudo isso passa. Dinheiro, casa bonita. Existe uma frase do paizão que eu acho tão legal, porque daqui 1000 anos, pouco importa que bens você teve, onde você morou, que carro você teve, que celular você usava, pouco importa, mas vai fazer toda a diferença, se a mola propulsora da sua vida era movida pelos pensamentos no alto, e não nas coisas terrenas. Então é tempo de amarrar, querido, de levar cativo o pensamento do imediatismo. Eu quero já, eu quero agora. Eu não posso nem ir na igreja hoje à noite, porque eu tenho que fazer hora extra no meu trabalho, ganhar mais dinheiro. Repensa a sua vida, filho. Onde está o seu coração? Jesus diz: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas do mundo, ali está o seu coração. Por mais que você bata no peito e grite e cante e diga: eu sou do Senhor, não é. O seu coração ainda está ali. Mas você veio aqui hoje para que a sua mente deixe de cativar você, e você leve cativo esse pensamento. Coloca ele no lugar dele e fala: eu quero é mais de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Tem que compreender, filho, que aquilo que você tem nesse mundo, isso é só material de trabalho. Material de trabalho para que você seja a bênção do Senhor. Onde você está trabalhando, é um lugar onde você precisa ser bênção do Senhor. É só um meio para que você possa alcançar os seus colegas de trabalho, subsistir, ter um sustento para a sua família. É isso. O dinheiro que você tem, ele é para fazer coisas boas para a sua família, mas também para ofertar para famílias que precisam. Temos que entender que não é o reino de Deus que fica com as sobras das coisas que o mundo dá, mas é o mundo que vai dar condições para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Nós temos orado, nós temos clamado para que o Senhor nos entregue a nossa terra prometida, o local em que nós vamos poder cultuar ao Senhor todos os dias. Se eu olhar para as coisas do mundo, se eu olhar para a conta bancária da igreja, não vai acontecer.
Mas eu deixo de lado as coisas do mundo e eu começo a olhar para o alto, e eu vejo que é o Deus que abriu o mar vermelho, eu vejo que é o Deus que cura, que transforma, que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Ele é o Deus do ouro e da prata, e não importa o que você está passando hoje, Ele pode te ajudar, e Ele vai à frente, e é Ele que batalha por nós. Querido, você vai ver um dia esse povo de Deus reunido num lugar sobrenatural, e essa cena linda que eu estou vendo aqui agora, dessa igreja cheia, vai estar lotada de pessoas adorando ao Senhor, e dizendo assim: tem jeito, vai existir uma bandeira enorme lá, e todo mundo que passar na frente vai ver aquele logotipo e vai falar assim: como eles fizeram isso? E nós vamos poder dizer, porque o povo da Cibit, ele não prende a sua mente nas coisas do mundo, mas ele crê no Deus que pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Esse é o Deus que você serve, querido. Não deixe o inimigo te prender. Falta de fé. Cadê o dinheiro? Cadê? Mostra para mim. Não estou vendo ainda. Não olhe pelos olhos da carne. Aprenda a olhar pelos olhos espirituais. Ande em fé. Caminhe em fé. Acredite no seu Deus, mais do que você acredita nas coisas materiais. Leve cativo. Amarra. Prende. Quero status, quero dinheiro, quero carro, quero casa. Amarra. Eu quero uma vida santa aos olhos do Senhor, porque quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas nos são, porque Ele concede graça, e Ele quer conceder graça para você, Ele quer conceder graça para mim, mas para isso a gente tem que tirar o nosso coração, o nosso tesouro, das riquezas que o mundo só pode nos dar. Dá o passo. Dá o passo. Chega. Não quero mais. Eu vou usar para a glória de Deus. Isso é saquear o inferno, querido. Isso é saquear o inferno. Isso é chutar a porta do inferno, e o inferno vai dar condições para que a igreja cresça, mal sabe ele, porque nós não olhamos para o que nós podemos fazer com as nossas mãos, mas nós olhamos para o alto. Existe um outro pecado de pensamento, e esse é um pecado negativo. É não obedecer o que está escrito no Salmo 119, 11. O Salmo 119 é o maior capítulo da palavra. E ele vai descrever o amor que o salmista tem pela palavra de Deus. Vamos ler, queridos? Guardei de novo, porque você precisa guardar esse texto, vamos lá? Guardei no coração a palavra, meu Deus. Guarda ela lá, querido, porque esse é um outro pecado de pensamento, é o inverso disso, é não guardar a palavra no nosso coração. Às vezes dentro da nossa cabeça existe uma bagunça, uma multidão de pensamentos. Nós ouvimos uma música e começamos a pensar na melodia que está sendo tocada, no tipo de ritmo, é uma guitarra, é um violino, é uma bateria, é um piano, é um tecno, é alguma coisa. Paramos e começamos a pensar na letra. A letra, nossa, essa é uma letra bonita, essa é uma letra estranha, é uma letra que traz palavras que não devem ser ditas. O que inspirou quem escreveu essa música? O que inspirou? Quem foi? O que foi que ele estava pensando quando ele pensou na letra dessa música? Tantas coisas passam na nossa mente. Nós vemos uma reportagem. E como o brasileiro tem visto reportagens nos últimos tempos, não é? Você liga a TV,
já sai um lava-jato da TV. É assim? Você deixa o seu carro no jeito, já... É assim. Está sendo muito intenso esse monte de reportagens sobre o que está acontecendo no mundo. E isso fica na nossa mente, nós pensando. Claro, devemos refletir para cuidar daqueles que nós colocamos lá para nos representar. Mas isso fica ocupando a nossa mente, o resultado do nosso jogo de futebol, do nosso time, o que aconteceu lá no serviço, o que aconteceu lá no trabalho. Onde está o Salmo 119:11 nas nossas vidas? Quantos textos da palavra você tem guardado no seu coração ao longo do seu dia? Você conhece algum texto da palavra de Deus? Se eu chamasse você neste instante, onde você está, falasse assim: querido, vem aqui à frente e diga para mim um verso da palavra. Será que você teria algum verso para poder compartilhar com a igreja? Isso acontece porque as coisas que estão dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, não são a palavra. Muitas vezes o que está lá dentro, que está ocupando o nosso tempo, o nosso vigor, a nossa capacidade de processamento, é tudo menos a palavra. Parece que você aperta um botão, igreja, agora sim, modo igreja ligado. Não, tem que ser 24 horas, todos os tempos, para você caminhar, e a cada passo que você der, você lembrar do que o Senhor tem para a sua vida, das verdades dEle para você. Muita coisa vagando na nossa mente, é tempo de amarrá-las, é tempo de prendê-las, é tempo de levá-las cativas. Sabe por quê, querido? Existe um texto muito precioso que eu gosto muito na palavra de Deus, que é o Salmo de número 1. Como eu gosto do Salmo 1, verso 3. Não é assim? Veja se você também não quer isso para a sua vida. Olha lá. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Explica melhor. O próprio texto diz, olha lá, ela dá o fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Como eu quero que Salmo 3 aconteça na minha vida. Eu também quero ser assim. Olha, tudo que faz prospera. Dá certo. É como uma árvore bonita plantada lá longe. As pessoas olham e falam: olha que árvore verde, folhas bonitas. Está com saúde, está saudável. Vejam as frutas. Vejam os frutos que ele produz. Mas para que exista Salmo 1, 3 na sua vida, precisa existir Salmo 1, 2. Ao contrário daquele que gosta de ficar nas rodinhas, que falam mal, que contam piadas sujas, que falam o que é errado, que caçoam de Deus. Ao contrário, a nossa satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei meditamos de dia e de noite, e aí esse que medita de dia e de noite na palavra, ele vai ser a árvore plantada à beira do riacho, e é isso que o Senhor tem para nós. Ele diz, é tempo de mudar, vai para outro estágio, vai para outro momento. Nós queremos ser Salmo 1, 3, mas não queremos pagar o preço de Salmo 1, 2, de dia e de noite, meditar na palavra, guardar a palavra no meu coração. Mas sabe, querido, não é mecânico, porque à medida que você medita na palavra do Senhor, Deus vai te dando orientações, Deus vai preparando a sua vida, vai te dando bagagem espiritual, musculatura espiritual, para quando chegar as dúvidas sobre a sua vida, as necessidades de escolhas, decisões, aí você vai lembrar, mas lá naquele texto da palavra do Senhor, diz que eu não posso roubar,
Lá no texto da palavra do Senhor diz assim, ó: crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Então, Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor vai salvar minha família. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer. Agora, se eu não leio a palavra, se a palavra para mim é algo distante, que eu só ouço nos cultos, que eu só ouço quando alguém prega, quando alguém ministra, talvez na letra de uma canção, talvez a palavra não está guardada lá no fundo do seu coração ainda. Dá o passo. Não cometa esse pecado de omissão na sua mente, no seu pensamento. Voluntariamente escolha estudar a palavra. Começa o seu dia, lê lá um texto, um verso. E você vai ver como esse texto vai te acompanhar durante todo o seu dia. Com certeza, em algum momento do seu dia, você vai pegar aquela verdade expressa naquele verso. E você vai poder pôr ele em prática no seu dia. Faça essa experiência. Leve cativo esse pensamento de não guardar a palavra do Senhor no seu coração. Mas existe um outro pecado de pensamento muito cruel. E às vezes nós nos pegamos nesse pecado. E ele diz respeito à imagem que você faz de Deus. Tiago 4, verso 3. Tiago capítulo 4, verso 3. Vamos ler? Quando pedem, não recebem. Eu não entendo por que isso acontece. Parece que Deus não ouve o que eu peço, tudo o que eu clamo, Ele não vê, Ele não se importa. Cadê o Deus que o paizão acabou de orar aqui, que diz que aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer, acreditar, que nosso Deus é um Pai que está disposto a te presentear. Ele é galardoador dos que o buscam. Mas eu busco. Isso não acontece. Talvez o seu problema de nunca receber o que você pede, está aqui. Está aqui. Muitos só lembram que Deus existe quando estão passando por uma situação turbulenta na sua vida. Agora eu preciso de Deus. Ei, Deus! Ouve a minha voz, estou clamando, me ajuda. Precisamos lembrar 3 verdades que eu separei aqui, talvez você tenha criatividade, você pode lembrar de mais sugestões, mas a primeira é assim, ó, repita comigo: Deus não é gênio da lâmpada. Não é o gênio da lâmpada. Quer ouvir uma segunda verdade? Deus não é um trampolim. Deus, pode repetir, vamos lá. Deus, Ele não é descartável. Um copo descartável que você pega ali para ir ali agora nesse instante, tomar água geladinha, refrescante, tomou. Ai, obrigado, como é bom ter esse copo. No lixo. Deus é muito mais que isso, querido. Às vezes nós nos aproximamos de Deus, mais interessados nas mãos de Deus, no que Ele pode fazer por mim, ou deixar de fazer por mim, do que na face de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, mas buscar a minha face, não as minhas mãos. Não é errado clamar ao Senhor diante de uma situação difícil. O errado é quando o que Deus tem de nós é somente pessoas que clamam na situação difícil. Nunca está bom.
Nunca ergue a mão e fala assim: Deus, obrigado. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelo marido que o Senhor me deu, pelos meus filhos. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de mim, lá eu tenho um serviço, eu tenho um trabalho. Oh Pai, obrigado pelo teu amor pela minha vida. Não, é o contrário. Eu só clamo assim: Deus, eu preciso de uma esposa, preciso de um esposo, o Senhor tem que me ajudar, afinal de contas, eu sou o príncipe, filho do rei, e eu quero reivindicar os meus direitos de príncipe do Senhor. Ei Deus, eu exijo que o Senhor conceda o ouro e a prata sobre a minha vida, afinal, eu sou herdeiro do dono do ouro e da prata, então eu não aceito trabalhar e ganhar menos do que 10 mil reais por mês, não, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Às vezes, nós só valorizamos aquilo que nós temos quando nós perdemos. É tempo, querido, de mudar a nossa mente, mudar o nosso coração e começar a abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que o Senhor já fez por você. O que Ele já fez? Ele não está com as mãos encolhidas, escondidas. Ele deseja entregar para você a bênção que você precisa, mas Ele quer mais do que um pedinte espiritual, alguém que só fica uma esmola. Ei, você não precisa pegar a esmola que está caindo da mesa do Pai. Sente-se à mesa com o Pai. Aquela mulher que procura Jesus e fala assim: ei, por favor, cura minha filha. E aí, acontece algo fantástico ali, porque Jesus fala assim: não, você não é do povo de Israel, então nós não vamos, eu não vou. Não é correto que a gente tire da boca do filho para dar para os cachorrinhos. E ela estava ali disposta a comer até das migalhas que caíam. Ei filho, acorda, senta na mesa do Pai. Ele está sentado, chega lá, dá um abraço nele e fala: Pai, eu te amo. Eu não estou aqui interessado na herança, no que o Senhor tem para me dar, mas eu amo é o Senhor. É o Senhor que é diferente. Você pode cantar aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas tem gente que é assim, ó: se Deus fizer, oh, Ele é Deus. Se não fizer, não volto mais nessa igreja. Não volto mais nessa igreja. Não quero mais saber de Deus, porque Ele não fez. E aí Tiago 4,3, filho, sinto muito. Tiago 4,3 para você. Tiago 4,3. Pede, não recebe, pois pede pelos motivos errados, para gastar em seus prazeres. Você já parou para pensar se as coisas que você tem pedido, elas têm acontecido? Ou não? Faz uma análise aí do que aconteceu na sua vida nos últimos tempos. Porque Deus sabe que para o filho, se ele der, se ele não der, o filho é filho, e ele continua sendo filho, ele tem a alegria da presença do Pai. Agora, se não tem, talvez recebendo a bênção, lembra? Descartável, gênio da lâmpada, trampolim na minha vida. Deus é um trampolim. Deus não é trampolim, querido. Ele é muito mais precioso do que isso. Esse senso de levar vantagem, de aproveitar, às vezes isso nós transferimos até para o nosso relacionamento com Deus. E nós queremos começar a fazer trocas com Deus mentalmente. Nós pensamos assim: Deus, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o Senhor vai me recompensar, porque é justo, né? É correto. E aí nós caímos no sexto pecado de pensamentos, que é pensar que a realização de atos, práticas religiosas agrada a Deus. Nós começamos a pensar assim: para fazer Deus ficar feliz comigo, eu vou no culto.
Não vou faltar no culto. Eu tenho que ir lá para as pessoas verem que eu estou presente. Ei, querido, mentalidade deturpada, está fora da curva. Não é isso que o Senhor espera de você. Eu vou dar o meu dízimo, as pessoas precisam ver eu carregando o meu envelope. Como se levasse a tocha da Olimpíada. Veja o irmão chegando com o seu envelope de contribuição. Se não cantar uma música para entregar a oferta, ele nem traz. Tem um momento, mágico. Deus vê o seu coração. Você pode entregar a oferta, mesmo que talvez ninguém está olhando, porque a sua oferta, a sua contribuição, ela é do Senhor. E Ele conhece o seu coração. Então não é o ato religioso em si, porque lá em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, olha o que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Como está a sua vida? Como é o seu relacionamento com o Senhor? Ei, dá um passo na direção contrária, muda, converte isso, transforma isso na sua vida, a forma como você olha para Deus, o seu relacionamento com Ele, o seu dia a dia na igreja. Lá no relatório das células, pode olhar, não faltei em nenhuma nos últimos 10 meses. Show, que bom para você. Excelente, é isso que nós esperamos mesmo. Mas o que motiva isso? O que está te empurrando a agir assim? Talvez alguma troca com Deus, a esperança de que Deus vai fazer as coisas por você. Sabe, hoje na EBD, nós estávamos estudando ali no TLC, em um dos momentos ali da aula, a gente falou sobre a questão de adoração a Deus, de busca a Deus. Deus, Ele não quer robô, autômato. Deus não é ventríloco, que pega lá um fantoche e movimenta ele conforme ele deseja. Agora, fantoche, vá para a direita. Agora, fantoche, vá para a esquerda. Cante agora. Deus não tem isso para você. Deus não quer isso para você. Ele quer mais. Ele quer um ser que escolhe viver ao lado dele. Ele quer um ser que entende que não é o fato de cantar no louvor, ou pregar, ou fazer alguma coisa no reino de Deus, ser um líder de célula. Não é isso que agrada o coração de Deus. Em última instância, o que agrada a Ele é que você esteja buscando a face dEle, a presença gloriosa dEle. Pouco importa se os outros não veem. Você está vendo essa cortina preta? Digamos que tivesse alguém trabalhando para o Senhor aqui atrás dessa cortina, você não viu, você não sabe quem é. Talvez a pessoa poderia estar no seu coração pensando assim: puxa, que chato, queria estar ali também, igual louvor, exposto, falando, todo mundo olhando para mim, afinal. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O homem, ele vê a máscara, a casca, aquilo que muitos tentam manter, as aparências. É tempo de quebrar a casca, é tempo de dar o passo para fora, é tempo de deixar de lado a fase do o que vão achar de mim se me virem fazendo isso ou aquilo. Eu vejo pessoas caindo no espírito: eu não, Deus me livre. Como assim, querido? Rompe a casca. Há um tempo atrás, o paizão estava conversando comigo, ele falou assim, ele sentia como se a nossa igreja, ela tivesse, se fosse realmente um filhote, um bebê, um pintinho, rompendo a casca do ovo.
E eu creio que nós já temos sinais hoje de que essa casca já se rompeu. Aleluia! Já rompeu! Já rompeu! E o Pai olha para essa igreja e celebra, fala: aleluia! Estão no caminho certo, segue em frente. Mas nessa noite talvez exista alguém que ainda não rompeu a casca. Aleluia, vai romper. É você mesmo que está me ouvindo aí. O que Deus quer de você é um relacionamento mais profundo com Ele. Rompe o modelo mental, quebra o modelo mental que você criou do que é uma igreja, do que é o certo, do que é o errado, e comece a buscar o Senhor do certo e do errado. Para de tentar provar. Tem pessoas que elas ficam em cima do muro, ora elas se comportam de uma forma como se concordassem com isso, outra hora já não concordam tanto, agora estão diferente. Talvez por algo que aconteceu, ou por algo que não aconteceu, mudou, rompe a casca, muda o modelo mental, porque enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, ou em armas de guerras, ou em armas atômicas, ou em um exército poderoso, nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. E é isso que você tem que buscar na sua vida. Rompe o modelo mental. Talvez o seu Deus, ele está numa caixinha, limitado, preso. Ele só age assim, ele só faz assim. Rompe. Pecado de pensamento, querido, não prenda Deus, não limite Deus, porque Deus ele vai responder para você na medida da sua sede. Se não tem sede, se não tem busca, que presente Ele vai poder dar? Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora existe mais um pecado de pensamento. E nós vamos voltar ao texto inicial, Hebreus 12, 14. Um outro pecado de pensamento. Vamos ler? Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 1 de João, capítulo 3, verso 3. 1 de João 3, 3. Vamos ler? Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ei, querido, o último pecado de pensamento que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, também é um pecado de pensamento por omissão. É não obedecer o que diz lá em Hebreus 12, 14. É não ter esperança, como diz aqui em 1 de João 3, 3. É não se esforçar para na sua mente e no seu coração ser santo. Sabe quando você faz as coisas de qualquer jeito? Semana passada o paizão falou sobre excelência, não foi assim? Excelência. Sobre como nós precisamos fazer as coisas com esmero, com dedicação, com cuidado. Vai trabalhar, vai fazer o melhor trabalho. Aquela empresa onde você trabalha, ela nunca viu alguém que trabalha igual você trabalha. Mas esse princípio da excelência, ele se aplica também nos pecados de pensamento. Se você não trabalha com excelência na sua mente, eu sou santo na minha mente de vez em quando, tá bom, né? A grande maioria não se importa muito com isso. A grande maioria nem perde tempo discutindo com a própria mente.
Presta atenção, porque daqui, você vai sair daqui discutindo com a sua mente. Você não é louco, não. É porque você está colocando ela cativa, lembra? Prende ela. A sua mente vai falar assim, olha para ela, pensa isso, olha o que ele fez para você. E você vai falar assim, está cativo, está preso, está amarrado na autoridade do Senhor. Ei, meu irmão falhou comigo, mas ele está em construção. Ei, não é verdade isso que minha mente está pensando. Pessoas se gabam do seu raciocínio, da forma como conseguem ver longe as coisas, mas na verdade o que existe é presunção. Repita comigo, presunção. Presumir as coisas. Presunção. Às vezes não é nada daquilo, mas já que eu tenho uma capacidade de processamento mental fora do comum, eu já entendi que aquela forma como o irmão olhou para mim, é algo que me ofendeu. Ele tem algo contra mim. Eu não lembro de ter feito nada contra ele, nada contra ela, alguma coisa está estranha aí. Sabe aquela expressão assim, isso é coisa da sua cabeça? Exatamente isso. Isso é coisa da sua cabeça. Leva cativo o pensamento. Excelência na sua mente. Cuidado com o que você permite que penetre na sua mente. Cuidado com os seus raciocínios distantes. Ah, eu sou um grande jogador de xadrez. Ah, eu sou um irmão que calcula, eu sei fazer cálculos mentais profundos. Eu sei ler pessoas, eu sei ler gestos, eu sei ler expressões corporais. Ei, filho, para de ser presunçoso, começa a olhar com fé. E mesmo que a pessoa olhou para você dessa forma, creia no que o Senhor pode fazer. Não contamine a sua mente. Limpa aqui, limpa aqui. Se é para você se enganar com as pessoas, erre para o bem, não erre para o mal. Santifica, querido. Começa a limpar aquilo que você raciocina, as conclusões que você tira no seu dia a dia. Ei, o que você está pensando agora? Sabe aquela pessoa que te magoou, que te chateou, que está aí no seu coração? Limpa isso. Excelência, porque nós precisamos nos esforçar. Santidade não é de qualquer jeito. Santidade exige esforço até aqui dentro. A santidade exige engolir sapo. A santidade exige que você não diga as verdades que você gostaria de dizer para as pessoas. Talvez não como você gostaria de dizer, mas com muito amor, com muito carinho, com todo jeito. Aí elas precisam ser ditas. Então é pecado nós não andarmos em santidade com excelência na nossa mente. O que Deus espera de nós é que nós não baixemos a guarda. Ei, você está entrando na semana de retorno à santidade, e talvez você vai sair daqui igual um lutador, guarda alta. Mas aí vai ter a terça-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, e aí? A sua guarda continua alta? Ou você já está dando a cara para bater para o inimigo de novo? Porque quando nós damos a cara para bater, querido, quando nós levamos a santidade da nossa mente, mais ou menos, vai ter problema. Sempre tem problema. No mínimo, a graça que o Senhor gostaria de derramar sobre a sua vida, ela não virá. Porque você tem um problema com a sua santidade aqui, com a sua santidade aqui. Manter foco em uma mente santa significa escolher a todo momento sair da nossa zona de conforto, sair da opção stand-by. Sabe o que é a opção stand-by? Você tem lá a sua TV, e aí você aperta no controle remoto, ela desliga. Fica uma luzinha vermelha ali.
É como se ela estivesse dizendo para você assim, ó: me chama que eu venho, me chama que eu vou, né? Aí você aperta o botão, já está funcionando. Às vezes nós vivemos uma santidade que fica em stand-by, está ali de molho. Não, cara, você tem que estar com ela ligada 24 horas por dia, porque o inimigo, o diabo, ele anda ao seu derredor, 24 horas rugindo, procurando um momento em que ele vai poder tragar a sua vida. E depois que ele tragar você, mesmo que seja na mente, mesmo que seja no seu coração, aí ele vai apontar o dedo para você e vai falar assim: cadê o crente? Aí ó, está indo na igreja para quê? Não existe meio santo, não existe mais ou menos puro, existe puro. Em que eu vou pensar? O que eu quero trazer à minha mente? Sabe, querido, você vai sair daqui, a sua mente vai lutar contra você para que você pense em coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, coisas que nós ouvimos desde o início dessa ministração. Mas eu queria te dar uma dica, fica a dica, Filipenses 4:8, fica a dica para você. Olha lá, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ei, esse texto provoca a gente. Será que a sua mente está pensando nessas coisas? O que está passando na sua vida? Eu lembro alguns anos atrás, talvez você não estava lá na pegada, mas eu lembro quando o Du, ele falou sobre desintoxicando a mente, e ele falou sobre esse texto. Finalmente, irmãos, vamos ler, querido. Eu sei que já está acabando, está caminhando para o final, está cansado de ficar sentado, se coloque em pé. E agora, querido, lê com o vigor que o Senhor te dá, porque é isso que você tem que pensar, é isso que tem que estar na sua mente. Vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, aleluia, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, oh aleluia. Mas o que o Senhor também deseja para você é que Romanos 12:2 seja uma verdade na sua vida, filho. Vamos ler? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, filho, talvez você nunca experimentou e nem comprovou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas hoje é dia de você deixar que aconteça a renovação da sua mente, transformação da sua forma de pensar. Eu pensava mal, eu pensava ruim, eu pensava coisas más, mas agora é tempo de entregar a minha mente ao Senhor. Ei, não é só o que eu faço que é pecado, também o que eu penso, também o que está dentro do meu coração é pecado, e eu não quero mais agir assim. E agora eu quero chamar você, filho, se isso fez algum sentido para você, agora é seu momento. Agora é seu momento de buscar, de bater e ver a porta se abrir, de clamar e ser ouvido pelo Senhor. Ei, Deus Todo-Poderoso, vem tocando no coração da tua igreja, no coração do teu povo, Pai.
nossa mente, oh Deus, nosso coração. Às vezes pensamos que está tudo bem, está ótimo, está excelente, mas parece que as coisas não estão acontecendo, parece que a mão do Senhor está encolhida. Onde está o Deus? Onde que está o Senhor que criou os céus? As mãos deles estão encolhidas. Não, filho, é o seu coração, é a sua mente.